hoje o chefe do DEIC. DEIC é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, aí uma das delegacias mais importantes de São Paulo. Quando eu digo delegacia, porque é um mega departamento, que é como se fosse um departamento como se fosse uma mega delegacia. Enfim, o chefe do DEIC foi nomeado pelo Tarcísio, isso a imprensa não fala. A imprensa fala como se ele estivesse lá desde sempre, aí o Tarcísio afastou. Não, foi nomeado pelo Tarcísio e ele caiu na delação de duas pessoas. Primeiro, ele caiu na delação do Gritzbach. Gritzbach é aquele delator do PCC que foi assassinado em plena luz do dia, às 4 da tarde, no aeroporto de Guarulhos. E a polícia do Tarcísio não prendeu nenhum dos responsáveis. Pior, a polícia do Tarcísio forjou provas para prender 2 inocentes. Isso na semana passada. E a juíza do caso falou, olha, não, vocês estão forjando provas aí para prender 2 pessoas que nada indica que eles tenham alguma coisa a ver com o crime. Essa é a polícia do Tarcísio, fazendo igualzinho a polícia do Rio de Janeiro. Ó, a gente avisou que ia ter milicianização em São Paulo. Tá tendo. E a gente avisou que as milícias estão de mãos dadas com o tráfico de drogas. Tá tendo, viu? As facções criminosas. Tá tendo exatamente isso em São Paulo. E aí, igualzinho no caso Marielle, a investigação tentou ir por um outro lado. A sorte é que tem a Polícia Federal, que nessa semana prendeu um monte de gente. Todos ligados ao governo Tarcísio. E a imprensa, nada. Você viu aí jornalistas escandalizados com a ligação de membros aí da cúpula da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo com o PCC e talvez com o assassinato desse delator aí, que é chamado de empresário pela imprensa? Alguém viu? Eu não vi, né? Pois bem, o atual chefe do DEIC foi delatado por ele, e não se diz exatamente o que, e por um advogado chamado Ramses. Esse advogado aí está delatando um monte de gente. E aí, o Ramses disse que o chefe do DEIC pediu 5 milhões de reais para liberar o passaporte do cliente dele. 5 milhões de reais. E que para fazer aí para pagar essa propina, tinha que comprar serviços advocatícios de um amigo dele. Ou seja, a gente sabe, eu expliquei aqui já várias vezes, serviço advocatício é uma coisa que não tem ali um valor. Não é igual você ver esse telefone aqui, ó, e aí você fala, ó, o telefone tal, o modelo tal, o valor dele de mercado é tal, novo, usado, ó, você encontra pelo preço tal, tal, tal e tal. Advocatício não. Pode ter advogado que vai fazer uma petição para você por 100 reais e pode ter um outro advogado que vai cobrar 1 milhão na mesma petição. E aí você fala, pô, qual é a diferença? A diferença é que um advogado tem entrada no meio jurídico, tem amigos juízes, isso, aquilo, vai colocar um monte de coisa, tem um conhecimento jurídico muito maior, e o outro talvez não. É só essa a diferença. Pois bem, e aí o que acontece? Muita gente, já falei aqui, pede propina por meio de advogado. Ó, paga tanto aí para o advogado. Dou um exemplo aí que a imprensa também não se escandalizou na época. O Frederick Wassef, advogado do Bolsonaro, recebeu 9 milhões de reais da JBS, aquela empresa cujos donos confessaram pagar propina a mais de 300 deputados. Isso na época que o Bolsonaro era deputado. Aí ele pagou 9 milhões para o advogado do Bolsonaro fazer um documento. Um documento. Então, um documento ali, 9 milhões de reais para advogado do Bolsonaro. O Bolsonaro que chegou a receber aí doação da JBS. Vamos lembrar disso, tá? Tinha negócios juntos. Só uma informação para você. E aí, o chefe do DEIC aí do Tarcísio, segundo as delações aí, segundo as investigações, ele teria pedido propina aí por meio de advogado, 5 milhões de reais. O Tarcísio está em pânico. Por quê? Porque essa semana a Polícia Federal prendeu aí alguns membros, o ex-chefe do DEIC e do DHPP foi preso essa semana por ligação com o PCC. Policiais militares e civis e delegados foram presos essa semana pela Polícia Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal começou a investigar porque o caso foi no aeroporto é área federal. Aí que o Tarcísio se ferrou. E aí a polícia começou a prender um monte. Você não viu matéria na imprensa. Mas agora eu vou te mostrar que só em um veículo de imprensa, todos os outros fizeram o mesmo. Quando no Ministério da Justiça, uma senhora que era ali representante de uma ONG que defende direitos dos prisioneiros, coisa que os bolsonaristas agora estão defendendo, né? Porque tem os terroristas bolsonaristas estão presos, aí um fala que está passando fome na Argentina, o outro fala que o banho é frio na prisão onde ele está em Santa Catarina, e era muito frio no inverno, mesmo no verão não é tão quente, agora os bolsonaristas estão preocupados com os direitos dos presidiários. Aí, essa mulher representando aí essa ONG, foi num encontro com o terceiro escalão do Ministério da Justiça, que várias ONGs foram. Pois bem, ela não tinha condenação nenhuma. O Estadão passou a chamar essa mulher de dama do tráfico, dizendo, olha, ela é a esposa de um traficante e tudo mais, não tem condenação nenhuma mulher. Isso aqui é o tanto de matéria que o Estadão fez na época, tá? Vai passar. Isso tudo aqui, tá? Todas essas matérias aqui do Estadão
eram sobre a dama do tráfico, criminalizando o governo Lula, falando que teve encontro do Comando Vermelho com o governo Lula. Caras criminalizando, hein? Quem é Luciana, a dama do tráfico recebida por 4 assessores de Lula. Aí coloca aqui, ó, livre, leve e solta, a dama do tráfico expõe a audácia do crime de desleixo. O caso da dama do tráfico deixa governo nu. Não tinha nada. Agora vamos ver aqui a cobertura sobre Tarcísio e PCC. Depois de vários membros indicados por ele e pelo Derrit, que é o secretário de segurança dele, que é chamado de The Hitler, por vários motivos, serem presos. Vamos lá, as notícias. O governo de São Paulo decide afastar o delegado, porque o governo é bonzinho, olha o Tarcísio, super diligente. PM de Tarcísio é afastado por envolvimento com o PCC, suposto envolvimento. Aí Tarcísio pede prioridade e agilidade em investigação. Nossa! Aí primeira aqui, ó, Metrópole. Segurança de Tarcísio é afastada. Mas vamos ver no Estadão? 2 notícias que citam o Estadão, que tem ali do Estadão, tá aqui, ó, na URL estadão.com.br, Tarcísio e PCC, só 2. Essa é a nossa imprensa, tá? Essa é a imprensa. E o mesmo Estadão aí